A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM. Mais um programa Sementes da Fé, 31 de maio de 2026, esse domingo maravilhoso na presença do Senhor. Continuaremos a imersão na carta aos Filipenses. Hoje, a partir do capítulo 2, do verso 5 a 11. Leremos e conversaremos nesta manhã para conhecermos e prosseguirmos em conhecermos ao nosso Senhor, Deus e Pai. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros da IFRA, Igreja Família Restauração em Amor, situada na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié, Bahia. Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, minha irmã, ouvintes da Jequié-FM, você está na melhor. Então, diz assim a palavra do Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, derrama a Tua graça, derrama a Tua unção, faz a Tua vontade conforme o Teu querer nesta manhã, para que nós possamos cada vez mais conhecer e prosseguir em conhecê-lo, crescendo na graça e no conhecimento de Deus, para que nós tornemos-nos parecidíssimos com Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho, em nome dele. Amados e queridos irmãos, subalterno a um tema nos versículos ora lidos, a espiritualidade revelada na humildade de Cristo. Após chamar a igreja à humildade e ao amor prático nos 4 primeiros versículos lidos do capítulo 2 da carta aos Filipenses, Paulo agora apresenta o maior exemplo possível, Cristo Jesus. Ele não apenas ensina, ele encarna, ele pratica o que diz. Todo o ensinamento de Jesus Cristo é vivenciado no seu cotidiano, na prática diária. Ele não apenas orienta os seus discípulos, ele revela o caminho a que eu e você devemos seguir. Na espiritualidade de Jesus, o Cristo não é apenas o Salvador que admiramos, mas o modelo de vida que eu e você devemos reproduzir para a glória, honra e exaltação do nome do nosso Senhor. Porque a vida cristã, ela é essencialmente a vida de Cristo sendo formada em nós.
O que isso significa, pastor? Que a igreja é o corpo vivo de Cristo, sendo construído e transformado na vida dele, para ele, glória ao nome dele, porque ele é a cabeça da igreja, ele é o condutor, ele é o mestre, ele é quem tem ensinamentos para mim e para você, quando estamos no caminho dele e no caminho do Senhor. Ele se apresenta para nos orientar e para intencionalizar o meu e o teu coração para a glória do nome dele. E o versículo 5 do capítulo 2 da carta aos Filipenses: a mente de Cristo como padrão, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo começa com um chamado interior, sentimento, que é igual mente, atitude e disposição interior. Não é apenas comportamento, é transformação de mentalidade, metanoia, uma transformação da mentalidade. A espiritualidade do nosso Redentor é a mudança, começa de dentro para fora. É a transformação através do Espírito Santo que vai nos alinhando, que vai forjando o nosso caráter para que eu e você mudemos de dentro para fora. O Evangelho não modifica apenas ações, mas reconfigura o coração e a consciência. Você pensa como Cristo Jesus ou apenas tenta agir como cristão? Qual o seu pensamento? Quais são as suas intencionalidades? É agir como Ele? É pensar como Ele? É tratar as pessoas como Jesus o trataria? Ou nós agimos apenas na religiosidade como cristãos? E o que o versículo 6 do capítulo 2 da carta aos Filipenses tem a nos dizer? A renúncia da glória. Nós temos que renunciar o eu, renunciar o ego, o egocentrismo, e temos que ser cada vez mais e agirmos na cristocência. Cristo como centro, Ele é o centro de tudo, e em sendo o centro de tudo, eu e você precisamos fazer renúncias diárias. Não considerou a ser igual a Deus algo o que devia apegar-se. Cristo, sendo Deus, não abriu mão de sua divindade, mas abriu mão de seus privilégios. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele se despojou de toda a sua glória. E isso nos revela o quê? Nos revela o coração do Evangelho. O coração do Evangelho é renúncia. Porque a espiritualidade de Cristo nos norteia que a grandeza no reino de Deus não está em reter, mas em se entregar, se render a Ele, entregar tudo irrestritamente ao Mestre, a Jesus de Nazaré. E qual a ênfase que o apóstolo Paulo dá neste versículo? O problema do homem é querer subir, e o caminho de Jesus Cristo foi descer. Você vive para manter sua posição ou para cumprir o seu propósito? Qual a sua forma de vida e jornada cristã? É para manter o seu status? É para manter a sua posição, o seu título? Ou para cumprir a missão, cumprir o propósito de Deus? E o versículo 7 do capítulo 2 da carta aos Filipenses, o esvaziamento, que eu costumo dizer que o ápice da humildade humana é esvaziar-se de si mesmo,
é ter a capacidade, o encorajamento de esvaziamento. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Aqui está o centro do esvaziamento, que na palavra original no grego quer dizer kenosis. Não deixou de ser Deus, mas assumiu plenamente a condição humana. 100% homem, 100% Deus. Sentiu as mesmas dores, aflições, calor, frio, fome, sede, mas não perdeu a sua divindade. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê o Filho. E o que mais Jesus Cristo fez neste versículo? Ele toma a forma de escravo, ele toma a forma de servo. E o que isso tem a nos dizer? Que o verdadeiro poder se manifesta no serviço, se manifesta na prática, na entrega, se manifesta naquilo que eu estou disposto e disponível a fazer pelo reino de Deus, em detrimento aos meus privilégios, em detrimento aos meus prejuízos. Não importa o que venha acontecer comigo, importa-se que o reino de Deus ganhe e que todo o meu labor, todo o meu serviço, todo o teu serviço seja verdadeiramente uma entrega de louvor e exaltação ao nosso Deus e Pai. A cruz revela que Deus não domina, ele se entrega. A cruz é a maior revelação que Jesus Cristo se deu por mim e por você. E a Bíblia vai dizer morte e morte de cruz, que era uma das piores mortes da época. É entrega, meu irmão. É renúncia, é o esvaziamento do ego. Você serve por obrigação ou por natureza transformada? O seu serviço, o seu labor diante do reino de Deus é por uma obrigação para mostrar à sociedade, para mostrar à igreja, para mostrar às pessoas, ou é porque a sua essência é transformada pelo Espírito Santo, a sua natureza transformada para agir em transformação de outrem? E o que o versículo 8 do capítulo 2 da carta aos Filipenses tem a nos dizer? A humilhação e obediência de Jesus. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. O caminho de Jesus Cristo é um caminho de humilhação voluntária. O caminho de Jesus Cristo é um caminho de obediência total. E o caminho de Jesus Cristo é uma entrega até a cruz. Qual a minha disponibilidade? Qual a minha disposição no caminho ou na caminhada cristã? É uma humilhação voluntária ou obrigatória? É uma obediência total ou uma obediência parcial? É uma entrega irrestrita para carregarmos a cruz? Ou eu fico na dependência de outras pessoas para tal? Como é a minha entrega no caminho da pessoa bendita de Jesus? Eu estou realmente convencido ou eu estou literalmente convertido de uma transformação da minha e da tua mentalidade, para que possamos cada vez mais sermos instrumentos de justiça nas mãos do nosso Deus? A obediência não é perda, meu irmão, minha irmã, ouvintes da GQE FM. É alinhamento com um propósito eterno para uma vida eterna. Se eu quero ter uma vida eterna, eu tenho que alinhar com o propósito do Pai, com o propósito de Deus, porque Ele é o eterno. Então a obediência não é perda, é ganho. Humilhação não é perda, é ganho. Obediência ao reino de Deus e seus princípios é ganho e não perda.
Precisamos estar conscientes disso, impelidos pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós, para que todos vejam que somos cristãos transformados pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. E qual a ênfase da redenção neste versículo 8? A cruz não foi acidente, foi uma decisão de Jesus. Qual a sua decisão no dia de hoje? Qual a sua decisão nesta manhã? É decidir entregar-se? É decidir humilhar-se? É uma decisão de obediência? Uma decisão de entrega para carregarmos a nossa cruz, assim como foi o nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré? Qual a minha e a tua entrega? De que forma estamos entregando? É para o louvor e exaltação do nome do nosso Senhor? Porque quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, tudo para a glória de Deus. Se eu vou me humilhar, é para a glória de Deus. Se eu vou obedecer, é para a glória de Deus. Se eu vou fazer uma entrega irrestrita e total, é para a glória de Deus. Porque a cruz não foi acidente, é uma decisão que eu e você devemos tomar como o nosso Senhor tomou. Porque se Ele é o meu e o teu exemplo, se Ele é o nosso irmão mais velho, nós precisamos agir como Ele agiu. Precisamos andar como Ele andou. Precisamos obedecer como Ele obedeceu. Até onde vai a sua obediência a Deus? É uma reflexão para mim e para você nesta manhã. Até onde vai a sua obediência ao Deus Pai? Realmente estamos convictos de que vamos ter perdas, de que não vamos assinar alguns contratos, porque os meios não justificam os fins, por obediência e ética cristã, por uma obediência irrestrita ao Senhor. Esvaziar-se do eu não é só dar espaço, é a minha prática diária, no meu trabalho, na escola, na faculdade, perante a família, em qualquer situação. A minha decisão tem que ser uma decisão em obediência e em louvor e exaltação ao nosso Deus e Pai. Até onde vai, meu irmão, minha irmã, ouvintes da GQE FM, a sua obediência a Deus? E o que os versículos de 9 a 11 do capítulo 2 da carta aos Filipenses têm a nos dizer? A exaltação de Cristo. Perceba que nós iniciamos com a mente padrão de Cristo, a renúncia de Jesus, o esvaziamento dele para se tornar humano como eu e você, a humilhação e a obediência. E qual foi a consequência de todo esse labor de Cristo? Qual esse processo de transformação? É que agora ele foi exaltado pelo Pai. A exaltação de Cristo que nós lemos nos versículos de 9 a 11, que em parte diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, depois da humilhação vem a exaltação, nome acima de todo nome. O nome de Jesus é dado sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo joelho se dobrará. Não importa como você se comportou na terra, como você viveu na terra, em todas as épocas, em todas as nações do mundo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor dos senhores.
todo joelho, independente da minha ou da tua vontade, toda língua vai confessar, independente da vontade de quem quer que seja, vai dizer que Ele é o Senhor, de joelhos dobrados, para a glória, honra e exaltação da pessoa bendita de Jesus Cristo em Deus Pai. Amados e queridos irmãos, o caminho do reino de Deus é cruz antes da glória, entrega antes da exaltação. A exaltação verdadeira não é autopromoção, mas é resultado da entrega total e irrestrita ao nosso Deus e Pai. Nós precisamos entender e compreender que existe um processo no meio do caminho, existe uma renúncia da nossa parte, existe uma entrega primeiro, existe uma humilhação no processo, para depois sermos exaltados. Em todo o nosso caminho no reino de Deus, primeiro eu carrego a cruz, para depois eu receber aquilo que Deus tem para mim e para você, que é a coroa da vida. Perseverai até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Nós precisamos perseverar, nós precisamos estar atentos e apercebidos e principalmente vigilantes na nossa caminhada. Para quê? Para que não percamos a nossa coroa, a coroa da vida, a vida em abundância, a vida em eternidade. Você confia no tempo de Deus ou tenta se exaltar por conta própria? Qual a minha e a tua atitude na nossa jornada, na nossa caminhada cristã? A gente confia no tempo dele, para a glória dele, para o engrandecimento de Deus? Ou tentamos a todo custo querer nos exaltar a si mesmo por conta própria, para ficar redundante? Qual a nossa confiança? Onde devemos depositar a nossa confiança? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que todo o depósito dele está confiado em Deus. Que tudo aquilo que o olho não viu, tudo aquilo que o ouvido não ouviu, e que nenhum projeto chegou ao coração humano, é o que nos espera na glória, é o que nos espera na eternidade. Então, as adversidades, os momentos temporais aqui na terra não podem se comparar com o que nos espera na eternidade. Qual a minha e a tua confiança? Onde iremos depositar a nossa confiança? Eu vos aconselho na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque é fiel para garantir o meu e o teu depósito até aquele grande dia. Filipenses capítulo 2, dos versículos de 5 a 11, revela o coração da espiritualidade de Cristo Jesus. É uma revelação do interior, da espiritualidade, do relacionamento do unigênito de Deus com o Pai. O relacionamento do filho com o pai, para quê? Para dar lições, ensinamentos, conhecimentos para mim e para você. É o exemplo de relação paternal, porque a mente de Jesus é uma mente transformada pelo poder do Pai. E nós precisamos deixar que o Pai transformemos-nos. Para quê? Para que sejamos exemplos na terra, para que pessoas venham dizer: ali vai um homem de Deus e uma mulher de Deus. Nós temos que entender que o coração revelado aqui por Jesus Cristo na sua espiritualidade é uma vida de renúncia, é um coração de servo, é um coração de quem quer servir. Por isso que os evangelhos vão dizer que ele não veio para ser servido, mas para servir. E ele lava os pés dos discípulos como exemplo. A espiritualidade revelada por Jesus Cristo é uma obediência radical.
É uma obediência irrestrita. E nós precisamos termos posicionamentos firmes. Não podemos titubear. Não podemos nos balançar nem para a direita nem para a esquerda. Precisamos estar atentos, convictos, porque nós temos um alvo e esse alvo é Jesus Cristo. Mas o coração de Jesus também nos revela na sua espiritualidade uma esperança de exaltação em Deus. Toda exaltação e glória é do Pai, e Ele não divide com ninguém. Mas temos uma esperança do corpo glorificado, de um corpo que vai ser trabalhado e construído pelo poder do Espírito Santo, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus. E nós temos essa esperança de um corpo espiritual e vamos ver Jesus como Ele é o que a Bíblia nos promete. Nós temos essa promessa, meu irmão, minha irmã, nós temos essa esperança de a exaltação do Pai, ser criado, transformado e viver com o corpo espiritual eternamente com Ele. Cristo não apenas morreu por nós, Ele nos mostrou como viver. Não foi apenas uma entrega sacrificial, Ele deu ensinamentos no caminho para que eu e você possamos viver de maneira digna, ética, responsável e que glorifica e exalta o nome do nosso Senhor e Deus. Hoje Deus nos chama a viver o padrão de Cristo. Qual o padrão de Cristo, pastor? Menos ego, mais entrega. Menos posição, mais serviço. Menos controle, mais obediência. E qual a pergunta final que não quer calar? Você está disposto a viver o caminho da cruz? Você está disposto a viver o caminho da renúncia? Você está disposto a viver o caminho da humilhação? Porque cruz é caminho de morte. Morte para o mundo, para viver para o reino de Deus. A cruz não é apenas o lugar onde fomos salvos, é o caminho onde somos formados. E quando vivemos assim, Cristo é revelado em nós. O reino de Deus se manifesta através de nós e em nós. E Deus é glorificado em tudo que eu e você iremos fazer. E Deus é glorificado em tudo que fazermos. Meu amado, meu irmão, minha irmã, ouvintes da Jequié FM, faça uma reflexão neste domingo pela manhã e conscientize que Jesus é o único caminho que dá vida e vida em abundância. Que Deus nos abençoe, nos livre e nos guarde de todo o mal. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.